Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Ora, e já cá está o Pedro Jorge Castro para mais um O Esplendor e a Infâmia. Bem-vindo, Pedro. Olá, como é que Olá. estão? Então já foram aos Santos? Claro que sim. Claro. Sim. Bolas. Sim. Fomos os três. Grandes vidas. Foram juntos e não combinaram. Não, por acaso não. Por acaso não. Deviam ter ido juntos. Vamos os 4 um dia destes. Exatamente. Eu ainda não fui. Esta é a semana por excelência dos Santos, não é? A sardinha também ainda não está no ponto. Não está, não. Confirmo, não está. Ainda bem que foste à frente então, para tirar isso limpo. Não está. Então, Pedro, vamos ao Esplendor? Vamos a isso. Ora, e temos aqui uma musiquinha. Arrancamos com este So Lonely dos Police. Pedro, quem é que é o solitário de quem nos falas neste Esplendor? Ora, então, sou seguro. António José Seguro, quem é que havia de ser? Assumiu-se finalmente como candidato presidencial. De forma titubeante, não é? Uma semana antes tinha dito, não é, que queria ser, mas não sabia se tinha condições. Caramba, foi rápido até perceber que afinal teria, mas para que esse compasso de espera, não é? Deu uma imagem de hesitação que não o favorece. E então temos um artigo espetacular de Rita Tavares no Observador, eu não sei se já leram, recomendo vivamente a explicar porque é que o PS não gosta de António José Seguro, que é todo um tratado em si. Isso também é na história do dia, também de hoje. Exatamente, muito bem, sempre aqui a defender os nossos podcasts. É isso mesmo. Portanto, não há desculpas, ou seja, para quem gosta de ler, seja para quem gosta de ouvir, mas eu recomendo o artigo porque está, de facto, muito, muito completo. Tem uma arqueologia das inimizades dentro do Partido Socialista que remontam à pré-história da política portuguesa e vale mesmo a pena ver. E está explicado então porque é que há tanta gente que não gosta de António José Seguro. Não está explicado, nem poderia ser, porque faz parte do futuro, que efeito é que isto pode ter, na verdade. E para já, até poderíamos ter algo do ar do tempo, que é, alguém que avança sozinho, sem esperar pelo apoio de um partido. Isso poderia favorecê-lo, e vamos ver como que impacto é que isso virá a ter. Mas também há outra coisa, que é o facto de tanta gente do Partido Socialista vir dizer desabridamente nesta fase que ele não reúne as características para ser candidato presidencial. Isto depois fica sempre um bocado vago, não é? Na verdade, as pessoas não vão muito a argumentos em concreto, mas que eu, se calhar, poderia resumir tudo na questão do carisma, não é? O chamado carisma. Eu creio que os altos dirigentes que falam disto, claro, podem ter estas inimizades antigas no substrato, mas não vêem a população, não vêem uma maioria de eleitores a sair de casa para votar em António José Seguro. E isto percebe-se o efeito desmoralizador que isto tem, ou pouco mobilizador, para um partido que está em frangalhos neste momento. Portanto, com apenas um candidato em nome da União, portanto, que é José Luís Carneiro, portanto, que vai ser o próximo líder do Partido Socialista, que fez ele próprio também uma apresentação do seu programa. Também ela própria, longuíssimo, não é? Uma coisa mesmo chata e também acho pouco cativante, para ser simpático, ou seja, está lá o costismo, de certa forma, estão ali os valores do maior partido da esquerda em Portugal, mas não está refletido precisamente o tempo que vivemos. Nem parece que venham dali soluções criativas, corajosas para enfrentar a situação em que estamos neste momento. O que é estranho, porque se há momento em que isso seria necessário, essa criatividade e essa alma, seria agora, no momento em que o PS passou para o terceiro partido do espectro partidário português. E, portanto, assim sendo, José Luís Carneiro diz que vai adiar esta decisão sobre o apoio do partido para depois das autárquicas. Acha que vai conseguir fazer isso?
Muito bem, então vamos ter aqui cerca de 4 meses de perguntas sobre isto, não é? Com outros dirigentes Qual é a pressa, socialistas, Pedro? Qual é a pressa? outros dirigentes socialistas a explicarem porque é que António José Seguro não deve ter o apoio do Partido Socialista. Portanto, isto é uma coisa extraordinária. Normalmente avança-se e não é? Surge um coro de apoios, eventualmente, não é? De pessoas que se juntam espontaneamente. Aqui arriscamos a ter, então, o PS a decidir apoiar o seu antigo líder depois de metade da cúpula do partido o ter defenestrado publicamente e ter mostrado este reduzidíssimo entusiasmo. Se com os socialistas é assim, imaginemos com o resto do espectro, com outros eleitores centristas, enfim, ou diz que António José Seguro é o direitista do PS, portanto, da ala mais extrema-esquerda, até acho que seja difícil ele congregar esses apoios. Então temos aqui um partido e uma área socialista que precisa do poder. Neste momento não tem poder nem, e portanto a hipótese mais próxima que haveria, excluindo as autárquicas, que são duelos muito particulares e à parte no horizonte curto, a hipótese mais próxima que teria seria as presidenciais e, pelos vistos, aparentam estar a digladiar-se e a destruir qualquer hipótese disso vir a acontecer, sendo que nem sequer a hipótese de ganhar a presidência, a hipótese de ganhar o direito a ir a uma segunda volta, num espaço politicamente muito disputado, não é? Que já tem Marcos Mendes implantado, vai ter votos, portanto não vai haver muitos votos na ala de centro e direita que não querem o Almirante e que vão votar em Marcos Mendes, portanto já aqui já estão a captar muito daquilo que caberia a um candidato socialista. E depois ainda sabe-se lá quantos candidatos mais desta área vão aparecer, desde Santos Silva, António Vitorino, enfim, até Sampaio da Nova. Por quantos mais candidatos vai fragmentar esta área? E quanto mais fragmentado for, menores as hipóteses de terem uma votação superior à de Marcos Mendes, que mesmo assim também não é líquido, consigam evitar uma eleição do Almirante à primeira volta. Eu fui recuperar aqui, a propósito disto, a primeira entrevista que encontrei de António José Seguro em 1988. A primeira de todas? A primeira que eu vi, que tenhas está encontrado no arquivo da RTP, como Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Vamos só ouvir aí esse certo muito rápido. Costumo dizer, e digo repetidas vezes, que não é fácil ser-se jovem em Portugal e, como disse, não é fácil ser-se jovem em qualquer parte do mundo. Em termos de participação, nos últimos 10 anos, os jovens portugueses, se quisermos ser mais precisos, os dirigentes das organizações da juventude em Portugal, conquistaram um lugar importante no diálogo com as instituições. Sente-se o som preto e branco. Sim, Sente-se também ainda que ele ainda não tinha completado a mudança da voz. Não sei. Acho que pode notar isso. E dando aqui um bocadinho de cor. Não dá para mostrar em rádio, mas eu vou tentar descrever. Ele dá esta entrevista, portanto, isto é uma entrevista de 30 minutos, sentado, com uma camisa cor-de-rosa às riscas brancas e com um pullover dobrado ao pescoço, que é uma imagem extraordinária. Sim, mas sentado a dar uma entrevista com um pullover ao pescoço não deixa de ser algo caricato. Bom, pronto, Seguro continua a ter o tom continua a ser este, o que também não deixa de surpreender, ou seja, parece que estes anos todos de política mediática não passaram por ele continua a ter este tom um bocadinho enfadonho, chato e pouco mobilizador, que aliás deve contribuir para que tenha tantos seus correligionários a hesitar em vocalizar um apoio entusiástico a António José Seguro. Então e agora? Vamos à infâmia? Vamos a isso. Ora, e na infâmia, Pedro, traz-nos esses dois casos que marcam o dia de ontem. O carro com adeptos do Porto, que foi incendiado por adeptos do Sporting no final do jogo de hóquei em patins. Também o ataque que aconteceu na barraca com vários atores, um deles já teve mesmo que ser assistido no hospital. Porquê é que estes casos são uma infâmia para ti neste programa de hoje? Vamos embalar com música. Gangsters Paradise, não é? Então, portanto, um paraíso para os gangsters é nisto que estamos transformados. Portanto, num dia 10 de junho, marcado por discursos que, aliás, o Miguel Videira nos relatou, nos trouxe em direto do Algarve, com uma mensagem muito específica de integração e aquilo que temos depois são dois casos nesse próprio dia, portanto nem sequer deixaram acabar o feriado, absolutamente extremos e assustadores. O primeiro caso, este caso dos adeptos do hóquei, está filmado, portanto é impossível qualquer pessoa assistir àquele vídeo e não ficar arrepiado. Como é que é possível aquilo à luz do dia? Sim. Entre adeptos de um jogo de hóquei em patins.
Eu tenho visto os presidentes dos dois clubes a condenar aquilo que aconteceu, bem, mas mesmo assim não chega, de facto. Isto é absolutamente chocante e deve fazer soar campainhas sobre a sensação de impunidade dos adeptos mais extremistas dos clubes. Como é que lhes passa pela cabeça fazer um cerco daqueles a um carro? Isto seria crime em qualquer circunstância. Ser por motivos de desporto, de um jogo de hóquei em patins que não acabou com o resultado que se desejaria. Eu nem sei se houve provocações antes, não houve, de bocas, de claques, enfim, seja o que for, não há nada que possa justificar uma coisa destas. No Sporting isto é ainda mais grave. O Sporting arroga-se de ter princípios de fair play, enfim, de cavalheirismo no desporto, e torna isto ainda mais inaceitável. E, portanto, bem o presidente do Sporting, Frederico Varandas, a condenar sem apelo grave e a oferecer ajuda para identificar os agressores. Esta sensação de impunidade, a primeira coisa que há a fazer é acabar com ela. Isso parece que já está a acontecer com a identificação de 3 dos autores. Espero que haja muito mais que sejam identificados, porque, como vimos no vídeo, não foram 3 pessoas que fizeram aquele cerco ao automóvel. E sim, de facto, como diz Vilas Boas, isto tem um bocadinho mais de importância para o país do que a venda do Guioqueros. Mesmo para uma parte, se calhar, dos sportinguistas, também tem assim, essa importância e deve ser dada essa importância. E não imagino como é que a serenidade que André Vilas Boas teve de ter para evitar uma escalada verbal, que depois descambe numa escalada de violência ainda maior, e poderemos sempre temer que da próxima vez que adeptos sportinguistas forem ao Porto, que haja alguém que decida vingar-se disto que aconteceu e usar este caso como vingança. Portanto, para antecipar tudo isso, tem que haver uma investigação exemplar e uma identificação dos culpados. E Frederico Varandas pediu o apoio do poder político para evitar este tipo de casos. Eu não sei exatamente a que é que ele se refere, se está a falar de agravamento de penas, se está a falar de criação de mais condições de segurança à volta dos recintos desportivos. A mim preocupa-me sobretudo o impacto disto. É impossível qualquer criança não ter visto isto em telejornais, não ter confrontado com isto nas redes sociais, e o problema é a normalização da violência e toda a gente se habituar de que isto é uma coisa normal. Já é um bocadinho preocupante as pessoas não poderem ir ver um jogo num campo adversário, colocar a escola da sua equipa, a torcer pela sua equipa e festejar um golo. O conselho que qualquer pai sensato dará a um filho nessas circunstâncias é, pá, calma, se for golo ficas contente por dentro, não vais festejar, porque isso vai ser entendido como provocação. Isto já nem sequer é muito saudável, não é? Na verdade estamos a constranger a liberdade uns dos outros, mas portanto isto é uma sensatez para evitar problemas ou para tentar evitar escaladas. Agora isto, não é? Uma pessoa saber que se aproximar, o mero aproximar-se de um recinto desportivo onde tenha havido um clássico entre estas duas equipas, pode ser um sinal de alerta vermelho, no fundo, quase como o Ministério dos Estrangeiros a mandar a fazer um apelo às pessoas para não se aproximarem de recintos desportivos. Então isto é muito grave. Como é que queremos ao mesmo tempo aproximar os miúdos da prática desportiva e depois presenteá-los com imagens destas? Como é que queremos promover o fair play a partir da base dos miúdos e depois, quando não é, pouco mais velhos do que isto, vemos este tipo de comportamentos absolutamente condenáveis. No caso do ator, a mesma coisa, não é? Pronto, aí com outras motivações, mas na verdade aqui o ponto nem sequer é tantas motivações, porque não há motivações que possam tornar legítimo ou natural este tipo de ataques absolutamente extremados. Isto não pode passar a ser algo normal na sociedade portuguesa. Não pode haver pessoas que achem... O que está a acontecer? Achas que estamos a caminhar aqui? Isto são sinais de uma maior intolerância num país muitas vezes designado como um povo de brandos costumes? Repara, eu não vou excluir que haja uma maior amplificação dos casos através... Obviamente, se calhar isto poderia ter acontecido há uns anos e não haver tanta gente com telemóvel, com câmara por perto para filmar, e isto não teria esse impacto. Eu não vou excluir isso. Mas, tendo em conta aquilo que nós vemos, não podemos fingir que isto não está a acontecer. Portanto, é verdade que isto está a assumir cada vez maior presença mediática. Isso tem a ver com o facto de ser mais facilmente registável, mas também com esta ideia de que, acho eu, que as pessoas que vão fazer isto acham que podem vir a fazer isto e safar-se. Não é? Alguns deles voltaram para o recinto desportivo, que é uma coisa extraordinária. Portanto, nem sequer se pensaram em fugir dali de trotinete como os ladrões do Ritz. Não, voltaram para o recinto desportivo. Acham que isto é normal, é uma coisa de provocação, é dar uma lição
aos adeptos do clube rival para não virem cá mandar bocas ou para não irem todos contentinhos para cima depois de terem ganho um jogo por grandes penalidades. Isto é gravíssimo, é incompreensível e espero de facto que seja feito deste caso um exemplo deste e de outros que possam surgir para tentar travar aqui um pouco esta escalada. Na mesma linha, há o caso de Gouveia e Melo na cerimónia dos combatentes ontem. Portanto, ao mesmo tempo que Marcelo Rebelo de Sousa discursava no 10 de junho, portanto, Gouveia e Melo esteve presente com Carlos Moedas numa cerimónia dos antigos combatentes, onde apareceu um indivíduo também com impropérios e insultos, portanto, não foi com violência física. Vamos fazer aqui essa fronteira, mas achei curioso aquilo que aconteceu. Portanto, bom, impropérios que qualquer pessoa pode dizer, aproximar-se para fazer numa cerimónia destas. Achei curiosa a reação de Gouveia e Melo. Para já não teve o ímpeto de fazer peito àquela situação. Eu ia até perceber, pronto, poderia transformar-se numa situação algo descontrolada, mas depois nas respostas aos jornalistas acho que foi tíbio, usando aqui uma palavra utilizada por José Luís Carneiro no sábado, a dizer que não ia ser tíbio a fazer oposição. Acho que ele foi tíbio, aquilo foi muito pouquinho daquilo que se esperaria de um candidato militar, ainda por cima, ao cargo de Presidente da República, numa circunstância destas, e agora tudo é um teste para Henrique Gouveia e Melo. A partir do momento em que está exposto, tem que estar cá fora, esperar-se-ia outro tipo de reação, em vez daquelas palavras absolutamente vagas que proferiu naquele contexto. Bom, ainda falta muito tempo de campanha presidencial pela frente, mas para já fica este registro. Gouveia e Melo saiu cá para fora e numa situação destas, inesperada, eu acho que a resposta dele ficou aquém daquilo que as pessoas esperariam de um candidato presidencial. As infames agressões físicas e verbais no fecho desta rubrica do Observador, o esplendor e a infâmia, da autoria do Pedro Jorge Castro, que está de regresso na próxima semana.